Olá, meus amigos, que a graça de Deus esteja na sua vida. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo. E hoje eu vou trazer para vocês dois assuntos importantes aqui na nossa transmissão ao vivo. Para falar a verdade, eu vou trazer algo absurdo para vocês que está acontecendo nos bastidores da Universal. Algo que jamais você vai ver na Record, qualquer mídia social deles. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum que eu vou falar aqui. Primeiro que eu vou contar, infelizmente, sobre a morte de um pastor da Universal aqui no estado do Rio de Janeiro, como muitos que estão morrendo. São muitos pastores da Universal e bispos que estão morrendo, muitos outros estão saindo, mas especificamente esse caso, eu recebi uma carta aberta, eu quero poder ler para vocês, uma carta de uma esposa de pastor. E eu gostaria muito que você prestasse atenção no que essa esposa de pastor da Universal vai falar sobre esse pastor que faleceu, que teve um infarto. Por que ele faleceu? Será que foi uma coisa do acaso? Será que foi apenas uma situação dentre muitas? Qualquer pessoa pode ter um infarto, isso é verdade, qualquer pessoa. Mas por que, então, que é tão importante você entender esse caso especificamente? E tem uma outra situação também. Além desse pastor que teve um infarto, eu vou falar hoje sobre o que está acontecendo dentro dos bastidores da Universal, ao ponto de ex-pastores, supostos ex-pastores, estarem sendo usados como ferramentas para manipular as pessoas, manifestando demônios. O que seria da Universal se não fosse os demônios, né? Todo o trabalho que a Universal faz tem com base no medo, no terrorismo, no sugestionamento, por que não dizer, em muitos casos, na hipnose, como eu já falei aqui, deixei claro em alguns vídeos, bispos da Universal que trabalham com hipnose, trabalham com sugestionamentos. Eu fiz vários conteúdos para falar sobre o que seriam os supostos demônios da Universal. Por que eles só falam a verdade ali dentro, ou por que eles submetem-se a bispos agressores, violentos, homens que xingam, que fumam cigarro, fumam charuto, que bebem, são alcoólatras. Por que esses demônios submetem-se a esses homens? Por que a Universal tem uma parceria com eles? As pessoas são tão dominadas pela ideia de que os demônios eles têm essa capacidade de controlar a cabeça das pessoas. Por que esses mesmos demônios não manifestam na Suíça, na Alemanha? Eles só incorporam no Brasil e na África, não manifestam em países de cultura europeia, por exemplo. É muito raro acontecer isso. Tem toda uma explicação, fiz dezenas de conteúdos, mas fique com a gente aqui, porque eu vou falar tudo para vocês. Seja bem-vindo ao meu canal, estamos ao vivo agora. E eu gostaria muito de contar com cada um de vocês. O meu nome é Davi Vieira. Na próxima quinta-feira, dia 9, a Universal vai completar 49 anos. E o meu objetivo aqui neste canal é repor a verdade, trazendo conteúdo dos bastidores dessa instituição, com entrevistas, relatos, depoimentos, documentos. Eu me chamo Davi Vieira, sou um ex-pastor da Universal também. Eu estive como pastor no período de 2003 até 2008, na Universal. Eu pedi meu desligamento do quadro de pastores porque eu não aceitei a forma de trabalho da Universal. Na Universal existe um sistema de meritocracia, de cobrança de metas. E eu não concordei com isso e pedi para ir embora. Não aceitei porque eu entendi que a minha vida seria isso. Então, hoje eu vou falar para vocês como que um pastor da Universal é tratado. Mais um depoimento de tantos e tantos que eu tenho colocado aqui, para você ver que o bispo Gonçalves não gosta dos pastores no Rio de Janeiro, e os bispos de cada estado não gostam, eles detestam pastores e esposas, detestam. Então, eu quero convidar, antes da gente começar a trazer esse depoimento, que você deixe o seu like, pessoal. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo o máximo possível, se torne membro do canal, se inscreva, compartilhe, vai na descrição deste vídeo, se torne membro do canal. Colabore, apoie o nosso trabalho, compartilhe. Os fiéis adoradores da imagem de Edir Macedo, eles entram aqui no meu canal, denunciam a página,
eles entram com xingamentos, com várias palavras, inclusive o próprio Edir Macedo, eu fiz na live de ontem, ele baixou a lei, não quer que ninguém defenda ele estrategicamente, mas o que acontece é que o YouTube ele não avança com os vídeos. Os nossos vídeos aqui eles têm pouca visibilidade porque o YouTube não propaga os vídeos, ele não divulga os vídeos. Eu quero contar com o apoio de cada um de vocês, tá bom? Muito boa noite, valeu, quero agradecer todo mundo que está comigo aqui. Obrigado, vocês que estão me assistindo. A advogada Sandra, que eu tive a satisfação de conversar com ela hoje também. Um grande abraço, minha irmã. Deus te abençoe. Hoje eu estava numa clínica hoje cedo e eu falei com ela, colocou que eu fui obreiro durante 5 anos na Alemanha, nunca vi um demônio lá se manifestar, igual aqui no Brasil. Realmente faz sentido. Sim, eu fiz dezenas de vídeos. Ah, Davi, mas demônios não existem? Claro que existem. A Bíblia fala sobre demônios, sobre possessão maligna, só que a Bíblia também vai falar sobre uma certa parceria que vai existir entre o falso pastor e os demônios. Até porque uma casa dividida não subsiste. Então, se os demônios começarem a falar do adultério dos bispos, do vício que os bispos têm, da cobrança de meta, do xingamento de palavrão, dos bailes funk que acontecem com esposos de pastores dançando de biquíni até o chão. Se os demônios começarem a revelar, demônio não revela a verdade. Demônio não desmascara a mentira. Quem desmascara a mentira é a luz, é a verdade. A verdade que desmascara a mentira, não é o mal que desmascara o mal. Então, para eles, é interessante que o povo continue acreditando neles, continue se submetendo a eles. Então, os demônios são os parceirões dos bispos da Igreja Universal, fora aqueles que são sugestionados, pessoas que são psicologicamente afetadas. Tem muita gente que até hoje, mais de 30 anos, ainda manifesta na Universal ainda. Então, fiz dezenas de vídeos no meu canal, inclusive com base bíblica, para orientar as pessoas a não caírem nesse golpe. E isso é verdade. Tem muita coisa que, infelizmente, as pessoas não têm conhecimento. Então, obrigado aí. Quero agradecer o universo das séries também, sempre está aqui compartilhando, sempre está orientando, pedindo para as pessoas deixarem o like. Eu quero agradecer de coração por esse apoio. Vi por aí também Catarina, que é minha querida irmã, que é membro do canal, Constellation Free. Obrigado, meu irmão. Áureo Silva. Quem é do Rio de Janeiro, vamos marcar aí para a gente se encontrar, tomar um café. Tá bom? Débora Carvalho, eu estou devendo um encontro com o Eduardo também, meu querido irmão, membro do canal aqui. Cleusa Maria, Tassi Gomes, tudo bem? Boa noite. Todos vocês aqui, tem muita gente aqui, estou com esse óculos aqui, quase estou enxergando, que a letra é tão pequena. Marlene da Cunha, tudo bem? Anderson Araújo, tá feia a coisa, Anderson, é verdade. Rose Eliane, eu acho que é isso, né? Boa noite, tudo bom? Minha querida irmã Regiane Ferreira, Deus te abençoe, minha irmã, que Deus te dê saúde e força sempre, em nome de Jesus, e tantos outros que tem o meu carinho, minha consideração. Amanhã teremos um conteúdo devocional também importante, que a gente vai deixar para vocês aqui. Eu só tenho a agradecer a todos que estão comentando, tá? Adriano Borges também, sempre comentando. Adriano também está sempre presente aí. Adriano, um grande amigo, grande parceiro. Minha querida Laura Teixeira Lopes também, nossa irmã, está sempre com a gente. Desculpa. Luiz da Silva é membro do canal, muito obrigado. Todos vocês aí, só tenho a agradecer pela vida de vocês. Hélio Martins, eu quero mandar uma quantia de 200 mil para a Universal. Como é que eu faço? Não sei, meu irmão. Se eu fosse você, ao invés de você mandar para a Universal, se você realmente quer mandar alguma coisa, mande para um hospital de pessoas que estão precisando de medicamento. Tem tantos locais que precisam de apoio, tantos centros de recuperação. Aqui no Rio de Janeiro tem várias comunidades terapêuticas que eu tenho visitado, algumas que precisam de apoio total. Se você quiser fazer uma grande doação de alimento, de roupa, de colchões, eu posso indicar alguns centros terapêuticos. Eu vou lá, inclusive, me encontrar com você também, a gente fazer uma oração pelas pessoas. Tem gente que precisa de ajuda.
muito mais do que a gente. Então, se você, ao invés de você pegar um grande dinheiro, uma grande quantia e doar para a Universal, que é bilionária, você quer fazer algo para o bem do seu próximo, primeira coisa, observe a tua família, os teus vizinhos, e caso você perceba que eles estão bem, tem centros terapêuticos, tem locais onde você pode estar fazendo a doação segura para ajudar as pessoas que precisam muito mais do que a gente. Tá bom? Valeu. Vamos lá, gente. Então eu vou... Deixa eu tomar só uma aguinha aqui, que tá bravo. Eu fui informado, eu recebi... Desculpa. Eu recebi aqui... Eu recebi ontem a imagem de um pastor chamado Jorge, um vídeo dele, inclusive, não vou poder botar o vídeo aqui. Esse vídeo que eu recebi do Jorge, ele entrando na comunidade da Maré, no Rio de Janeiro, com o Gonçalves. Ele está entrando na comunidade da Maré com o Gonçalves, e eu fui informado que fizeram a maior judiação com ele. Infelizmente, se aproveitaram dele e o coração dele não aguentou. Ele entrando, tem um vídeo, vou deixar esse vídeo disponível no meu Telegram, não posso colocar o vídeo aqui por direitos autorais, mas eu vou deixar esse vídeo lá no meu Telegram, da crueldade que o bispo Gonçalves fez com ele. O coração dele não aguentou, ele foi cobrado demais, e eu recebi muita informação dele, desse pastor, dizendo que ele era uma pessoa maravilhosa, muito boa. Não merecia estar lá. E a carta aqui, eu recebi a carta de ontem, Rio de Janeiro, dia 2 de julho de 2026, a carta aberta para pastores e esposas. Eu vou ler aqui, tá, pessoal? Venho por meio desta carta falar do pastor Jorge, que teve um infarto fulminante na tarde da terça-feira no Rio de Janeiro. Ele iria completar 56 anos, com mais de 30 anos de ministério. Ele era um exemplo de ser humano e de pastor. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque na Universal está acontecendo exatamente isso. Ou o pastor está morrendo, ou ele está sendo tirado. Eu até creio que seja por Deus. Sabe aquele pastor que não passa por um lugar onde não é lembrado? Trabalhador e querido por todos? Foi o Jorge. Entretanto, o que gostaria de pontuar foi o que antes e o pós, foi o antes e o pós desse infarto que culminou com a sua morte súbita. Muitos irão dizer que morreu porque a hora chegou para ele e Jesus voltou para ele. Sim, acredito. Entretanto, o que eu gostaria de expor é que, com evidências e provas, e a fala da própria esposa diante de todo o estado do Rio de Janeiro, deixou bem claro. Vamos aos pontos. Jorge era uma pessoa ativa, malhava, se alimentava de forma saudável e se cuidava. Entretanto, uma semana antes de sua morte, ele já estava muito preocupado com o evento na Maré. Quem é do Rio de Janeiro sabe, e ele teve a responsabilidade de organizar todo o evento. Além disso, fazer a recepção do bispo estadual com a presença do Celso Júnior do Templo. O Celso Júnior lá que é o responsável dos jovens. Então, na Universal existe uma pressão absurda. E diz aqui, ó. E como se isso não fosse o bastante, ele tinha que encher esse evento. Um ponto agravante: pastores já dormem mal, comem às vezes mal, sem tempo para exercícios físicos, vivem sob estresse diário, motivos como cobranças, metas, cobrança sobre política, discípulos para o altar e outras milhares de exigências impostas pela liderança. Fora a fogueira santa, transporte, etc. Todos já sabem, até quem não é da Universal. Jorge teve que recepcionar os bispos, pastor antigo e experiente. Mas quando se trata de quem iria recepcionar, sempre existe uma preocupação a mais, pois todos sabemos como é o senhor bispo Gonçalves. Não deixa ninguém falar, não ouve ninguém, e quando cisma com algo, com alguém, sai de baixo. O Gonçalves é implicante. O Gonçalves é intolerante. O bispo Gonçalves não ouve ninguém. É um bispo tirano.
lá em Angola, ele foi condenado pela justiça angolana, segundo os 300 pastores que assinaram o manifesto, porque ele não dava atenção, ele não ouvia, ele tem a tirania e mesmo espírito do seu chefe, Edir Macedo. Gonçalves e Macedo são carne e unha, são a mesma coisa. Vieram do mesmo lugar e vão para o mesmo lugar também. Então tá aqui, ó. No vídeo que circula, podemos ver claramente o quanto esse pastor estava nervoso. Eu tenho um vídeo, vou botar para vocês depois. Percebe-se até quem não o conhece. Observe a linguagem corporal dele no carro com o bispo, muito apreensivo. Enfim, o evento ocorreu, mas uma semana antes ele já estava reclamando de um pouco de falta de ar, que já eram os primeiros sintomas do que aconteceria dias depois. Foi ao médico e segundo relatos, a médica disse que ele estava muito ansioso e iria prescrever um remédio, ok? Até aí tudo bem. Erro da médica que deveria ter pedido um exame geral, ainda mais se tratando da Live Empresarial Saúde, que de empresarial tem tudo menos saúde. Porque um plano decente submeteria uma bateria de exames para o pastor, sem necessidade de auditorias, em cima de auditorias, mas ele não era bispo, né? Nem líder, né? Somente um regional. Então, isso é muito importante deixar claro. O pior plano de saúde do Brasil, ele é a Live Empresarial Saúde. Eu digo para vocês com base nos depoimentos, entrevistas de pastores que precisaram usar esse plano e foram decepcionados. Alguns, inclusive, quase morreram. Outros tiveram seus serviços cortados. Então, infelizmente, o Bispo Macedo tem um plano de saúde que não atende ninguém, não ajuda ninguém, e isso é extremamente grave. O evento ocorreu e o Bispo Gonçalves, numa entrevista para nós é mais do que o raio-x para depois tomarem decisões, perguntou várias coisas, como o tempo de obra, algo que eles têm acesso ao sistema e lugares onde passou. E o Jorge respondeu: passei na Jamaica, Panamá, Equador, República Dominicana, países cujo idioma é o espanhol. Aí dá início, o início de tudo. Então você sabe falar espanhol? Quer dizer, o Gonçalo falou, tá, quer dizer que você sabe falar espanhol, né? Para quem conhece a Universal, quando eles fazem uma pergunta óbvia, já é uma prova clara do que irão fazer depois. E logo vê a pergunta que foi a causa. Jorge, você está pronto? Então, uma coisa que não consigo entender. Para que você, numa pergunta, numa pergunta, a um pastor de 56 anos de idade e 30 anos de obra, pergunte se ele está pronto. É evidente que ele está pronto. Senão, não estaria na obra há tanto tempo, sendo que metade desses 30 anos foram em outros países. Então, vê a sentença de morte. A Universal sentencia pastores à morte, mandando menores até para outros países, como mandaram para a Ucrânia para morrer. Estão mandando os seus filhos. O seu filho vai cortar relacionamento com você. Aquele depoimento ridículo, patético do Univer, aonde fizeram lá em Santo Tomé, em Príncipe, aquele bispo mentiroso dizendo que pastor, ele vai para outro país por livre e espontânea vontade. Mentiroso, filho de Satã. Todo bispo da Igreja Universal é um filho de Satã que manda, fala assim, ele manda, você vai para lá, malandro, vai para tal país, pega a tua mulher, teus panos de traseiro, para não falar outra palavra, e leva ela. Aí, diante do juiz, diante da autoridade jurídica, não, excelência, o pastor é um voluntário, o pastor vai porque tem chamado, é o Espírito Santo que fala com ele, tem uma iluminação. Esses homens são tão dementes, são tão doentes, que ele acha que o juiz é burro. Ele acha que os juízes, os magistrados são burros. Porque ele chega para o juiz e fala assim, ué, o bispo, mas alguém tem que mandar ele para lá. Não, bispo, não, excelência. É o Espírito Santo que fala com ele, pega as tuas roupas, pega a tua mulher e vai para outro país. Quer dizer,
o pastor de 56 anos, aqui no Brasil, não tem tratamento nenhum, não tem cuidado nenhum, vai mandar o sujeito lá para outro país que não tem atendimento médico, não tem nada, para passar fome às vezes. Então ele sabe que vão passar. Então vamos continuar lendo aqui. Aí diz aqui, ó. Para quem não sabe, o trabalho no exterior é assim. Olha aqui, ó. Você que tem parente da Universal que está no exterior, preste atenção. Como é que é o trabalho da Universal no exterior? Do pastor. Como é que um pastor da Universal trabalha no exterior? Não tem plano de saúde, não tem plano de saúde, não tem plano dentário, salário abaixo da média comparado aos salários mínimos do Brasil, inclusive na Ucrânia, pastor vive de cesta básica. O Bispo Macedo tem um patrimônio de 10 bilhões de reais, voa de helicóptero, tem mansão lá em Miami, mas o pastor da Igreja Universal na Ucrânia vive de cesta básica, de alimento, de comida que mandam. Pastores não têm nenhum apoio, são vigiados, cobrados, e quando ficam doentes, e além disso, passam pelo que está no YouTube. Olha só, olha aqui, ó. Quando ficam doentes, e além disso, passam pelo que está no YouTube, até a presente data da gravação das reuniões de pastores no Equador, sendo ameaçados e xingados. E quando precisam voltar para o Brasil, voltam como problemáticos. Aonde que um pastor que já viveu isso quer passar isso novamente? Então, pastor do brasileiro que vai para fora do país, ele vai para morrer, vai para ser enterrado lá e a família não tem nenhum contato. Eu falava com meu pai essa semana, ou tem umas 2 semanas que eu falava com meu pai. Meu pai me contou uma história de um obreiro conhecido dele, de muitos anos. E esse obreiro tinha 2 filhos pastores da Universal. Um desses filhos foi para a Europa e o pai não sabia que o filho tinha morrido lá e tinha sido cremado lá. Depois de quase 30 anos como obreiro, quando o pai soube que a Universal ocultou isso, ele saiu fora da Universal. Quantas pessoas que estão assistindo esse vídeo agora meu e vão assistir, que tem um parente que está na Igreja Universal, que é um filho, é um sobrinho, é um neto que está como pastor lá, vai morrer lá e você não vai saber. Vai morrer. Já ficou sem ter filho, porque eles mandaram fazer a vasectomia. Apesar de que tem uma coisa para falar para vocês. Eles não têm mais gente para ir para a obra. O que eles estão fazendo agora? Estão trazendo pastores casados com filhos. Inacreditável. Inacreditável. Tem um caso que eu recebi de um rapaz que foi colocado na obra, não sei qual foi o estado agora, não lembro, com 2 crianças. Deus tenha misericórdia, Deus se apiede dessas crianças, que dentro da Universal vão comer o pão que o Macedo amassou. Vão comer o pão que o Edir Macedo amassou. Então, essa é a realidade de um pastor que está fora do Brasil. E eu vou falar mais aqui, ó. Vou falar mais. Diz aqui, ó. E outra coisa. Por que não pegam os novatos ou aqueles que nunca foram e enviam para esses lugares? Ou seja, não pensam, não respeitam, não querem ouvir a história de ninguém, só agem com frieza. Quer dizer, o Gonçalves chegou para o pastor lá, você está pronto, malandro? Não é isso? Ou seja, querem sempre ouvir o sim, senhor, bispo. Vai ele falar que não. Vai ele falar para o seu chefe que não. Resultado, de segunda para terça, ele não dormiu, não conseguiu, a cabeça dele a mil, acordou com uma tosse que gradativamente foi aumentando e quando foi à tarde, ele indo para a igreja dele, ele passou mal, infarta e morre. Bispo Gonçalves, quando não chama ele de bispo, não. Eu quero falar com a nossa irmã aqui que mandou, eu quero agradecer primeiro a ela pela mensagem que ela mandou, mas para de chamar o Renato de bispo, gente. Ele não é senhor de ninguém, não é senhor nem dele. Renato Cardoso é servo de Satanás. Renato Cardoso, ele não é senhor.
Gonçalves não é Senhor, são servos de Satã. Então, por favor, pastores, parem de chamar o Gonçalves e o Renato de Senhor. O Renato, no vídeo lá que ele falou contra a Copa do Mundo, mas eu tenho um vídeo dele com camisa da seleção e tudo, falando que a mulher falou vocês. Ele não gosta de chamar de você. Ele quer se chamar de Senhor, de mestre, de doutor, vossa santidade. Então não chama ele de bispo, não. Chama pelo nome na cara dele. É o mínimo que pode ser chamado, o mínimo. Que para mim eles estão dentro do grupo da raça, a pior raça que existe, que é a raça de víboras. Tá aqui, ó. Quando a sua esposa disse sobre a preocupação dele de ir para fora devido à idade e tudo que ele já passou, ele disse: não fui eu que o matei, não. Ah, rapaz, espera aí. Obrigado, Adriano. Valeu, tá? Obrigado pelo apoio, querido. Valeu aí. Gente, se liga aqui nisso aqui, ó. Se liga nisso aqui, ó. Olha aqui, ó. Quer dizer que a esposa do pastor Jorge falou com Gonçalves? Quando a esposa disse sobre a preocupação dele de ir para fora devido à idade e tudo que ele passou, ele disse, o Gonçalves falou: não fui eu que o matei, não. Por que essa autodefesa? Afinal, alguém disse que havia sido ele? Ou ele se sentiu culpado pela pressão que fez o pastor passar? Pastores e esposas, o Jorge poderia estar conosco se não fosse essa forma agressiva de lidar com os pastores, exigindo que sempre estejam prontos para o que bem quiserem. E ainda não bastasse tudo isso, eles não respeitaram nem o luto da esposa. É uma coisa muito comum dentro da Universal, acabar com a vida do casal, acabar com a vida da esposa, mandar a esposa de volta para a família, que a ordem é essa. Eu não sei o que aconteceu com a esposa do Jorge, eu vou procurar saber como que ela foi tratada, que geralmente maltrata a esposa. Eles ficam botando roupa preta, seus bobões da Universal, obreiros bobos, desculpa, com todo respeito, falando que estão em luto por você. Eles não estão nem aí para você, não gostam de pastor nem de esposa, não gosta. Quando o pastor morre, você acha que a esposa tem alguma assistência da igreja? Diante do juiz, eles falam. Quando o juiz pergunta, eu gostaria muito que o magistrado estivesse me assistindo agora. Eu gostaria muito que as autoridades jurídicas estivessem me assistindo agora. Quando os senhores perguntam o que acontece quando o pastor da Universal morre, eles botam gente para dizer: nós damos toda assistência. Mentirosos! Mentirosos! Eu sou testemunha de esposa de pastor que foi abandonada, até doente, passando fome, inclusive levou roupa da época que ela era esposa de pastor para fazer bazar, para vender, para comer. Vocês abandonam tanto o pastor quanto a esposa. Eu tenho um irmão chamado Rafael, me permita dizer o nome dele, respeitosamente. O rapaz precisou fazer hemodiálise. Como pastor da Universal, manda ele embora. Tiraram ele, cortaram o plano de saúde para morrer. Isso aqui não é uma brincadeira. Isso aqui não é uma palhaçada que eu estou fazendo aqui. É coisa séria. Que coisa séria. Eu vou botar o vídeo do pastor Jorge no meu Telegram para vocês verem. Atenção, eu vi o começo, ele dentro do carro, levando o Gonçalves para dentro da favela da Maré. Ai, ai. Deixa eu continuar lendo aqui, porque eu não li a carta. Eu estou lendo agora. Tá aqui, ó. E diz aqui. Só um minuto, com licença. Peraí, só com licença. Ah, o rapaz está me mandando... Obrigado, irmão. Está me mandando mensagem aqui que o casal que entrou com 2 filhos são de Santarém, no Pará. Obrigado. Obrigado, Alex. Valeu, tá, Alex? Obrigado. O Alex está mandando mensagem para mim aqui agora. Valeu, Alex. Obrigado aí pela informação. Eu não lembrava. O Alex está me lembrando aqui que é de Santarém, no Pará. A Universal agora está contratando jovens casados com filhos para ser pastor, porque nenhum solteiro quer ser. Só Deus tenha misericórdia, se apiede dessas crianças. Mas vamos lá. Diz aqui, ó.
não respeitaram o luto da esposa do pastor, obrigando a mesma a comparecer numa reunião de pastores. Não sentem a dor de ninguém. Isso já é de se esperar. E o pior, colocaram ela para falar, a fim de tirar a imagem de que o marido morreu de medo, pois o líder os enviaria para fora do país novamente contra a vontade pessoal, pois na Universal o pastor não é voluntário, é funcionário e não tem escolha. É para deixar bem claro para qualquer um que esteja me assistindo agora. Qualquer infeliz mentiroso do púlpito que alegar isso em juízo, vocês estão mentindo não somente para as autoridades jurídicas, mas para Deus. Tá aqui, ó. Pois na Universal, tal, ou vai ou sai. Eu estava conversando com uma pessoa muito conhecida, mandar um abraço para o meu querido pastor, um outro amigo meu chamado de Jorge, um outro Jorge, falando com ele, e ele falou que na época antiga da Universal, todo pastor bispo tinha que beber, né? Tem que encher a cara. Quem não bebe não cresce. E aqui tem outra frase. Ou vai ou sai. Não serve. A mulher, dopada sob efeito de remédios, não sabia o que dizia. E ainda cortaram quando ela fala a verdade. Lamentável essa postura da liderança da IURD. Depois vem dizer que os pastores não podem dizer absolutamente nada. É o fim mesmo. Agora um alerta. Pastores, se cuidem, descansem, tenham lazer, vivam. Porque se vocês caírem no jogo psicológico desses líderes, vocês morrerão. Suas esposas serão viúvas, terão que dividir um apartamento com outra viúva e terão um emprego de salário mínimo para poderem sobreviver. Porque nenhuma moradia darão às esposas que nunca estudaram e agora, com mais de 50 anos, terão que recomeçar a vida, pois estão acostumados a servir. E agora, quando seus maridos morrerem, o que a instituição lhes oferece? Não mudem, não deixem que mais vidas sejam ceifadas pelo descaso, pela pressão, pelo desumano tratamento dispensado a quem doou a vida inteira a essa obra. Atenciosamente, Silva Teixeira Soares, esposa. Estou lendo o nome dela aqui, não sei se podia, mas eu já li. Agora já era. Agora já era. Eu fico indignado, gente. Primeiro caso é esse. Mais um que morreu porque foi pressionado, porque vive uma vida de péssima qualidade, os caras não se cuidam, não tem uma alimentação regrada, não tem um sono adequado, não vive uma vida de... Não tem nada. Os caras são escravos. Tanto pastor como esposa. Não estou falando da alta cúpula, não, pessoal. Da família do Macedo ou os bispos que estão lá em cima, não. Estou falando dos pastorzinhos pequenos, de igreja de bairro. Estão aí, ó, 30, 40 anos, coitados. E agora eu quero falar sobre um outro caso. Eu quero contar uma outra situação agora. O segundo bloco dessa live é para falar sobre a fogueira santa do Monte Sião. Essa porcaria de fogueira santa que eu estava vendo ontem, testemunhos aqui. Eu pretendo, no dia do aniversário da Universal, fazer uma live especial, fazer um conteúdo especial no dia do aniversário da Universal para questionar testemunhos de fogueira santa, que a maioria são fraudados. A maioria dos testemunhos da fogueira santa foram para enganar você, foram para iludir você, fizeram você de bobo. Exatamente isso. Eu estou desafiando publicamente e eu vou citar pessoas aqui nesses depoimentos. Quero que elas apareçam. Cadê as empresas delas? Eu quero contestar esses depoimentos fraudulentos, mentirosos, que levaram pessoas a fazer verdadeiras loucuras. Teve gente que perdeu o comércio, perdeu o carro, perdeu tudo até hoje, não conseguiu se recuperar. Não conseguiu. Mas eu quero comentar a respeito do que estão fazendo agora. Lá em Brasília, o Eric mandou uma mensagem para mim hoje cedo. O irmão aqui já não deu para segurar, meu irmão. Eu tinha que falar teu nome, me perdoa. Olha só. Eu recebi uma mensagem do Eric aqui. O Eric, na verdade, me marcou lá no Instagram. Ele me mandou um negócio aqui muito forte.
Rapaz, sinceramente, eu não consigo acreditar o que tem na cabeça dessa gente. O Eric me mandou uma mensagem lá no meu Instagram. Deixa eu ver qual foi o telefone que eu... Deixa eu ver onde é que eu salvei essa mensagem. Acho que tá aqui. Deixa eu pegar aqui no Instagram aqui, peraí. Ele me mandou a mensagem aqui que eles estão fazendo uma coisa que é inacreditável que eles estão fazendo. Olha aqui, ó. Foi publicado me parece, pela Cris Guerra. Botou aqui, ó. Oi, Cris. Hoje foi horrível. Eles colocaram um ex-pastor manifestado com demônio. Agora, qual é a tática da Universal? Pegar ex-pastores para fazer a palhaçada, botar lá como se fosse demônio. O cara que está fazendo isso, ou ele tem que buscar atendimento psicológico, ou ele está perturbado, ou ele está fazendo o jogo deles, porque na Universal tem muito disso, sugestionamento, dizendo que ele saiu da igreja e a presença de Deus saiu dele. Falou disso para não ficar falando, falou que não é para ficar falando com a família, que nós não podemos nos misturar com aqueles que não são da mesma fé. Mais uma vez, a Universal usando segregação, separação familiar. Mais uma vez. E teve um comentário aqui, que é o comentário da Fabi, que eu quero ler, que está lá nesse Instagram, depois eu vou botar o comentário para vocês lerem. Lá desse Instagram, olha aqui, a mensagem lá do Eric, o Eric botou lá no canal dele, lá na página dele, o Eric, que eu entrevistei o Eric aqui, você se lembra? O Eric que foi botado para fazer vasectomia numa sala de escritório, com tênis e tudo. Eu dei o depoimento do Eric aqui. O Eric foi colocado para fazer vasectomia até de tênis. Tá a entrevista dele no meu canal aí. Aí tem esse depoimento aqui. A Fabi botou assim, ó. O que foi lá em Brasília isso, me parece, ó. Foi um show de horrores desses que o Espírito Santo falou audivelmente para mim. Esse não é o meu evangelho. Na ocasião, o culto de quarta-noite, o bispo na Catedral de Brasília mostrou um vídeo de um homem levando um tiro num bar. É isso que eles fazem. Esses homens são terroristas. Ser bispo da Universal é a maior corja, a laia mais baixa, é a escória mais baixa que tem no Brasil. Eles usam terror psicológico. Como é que pode? A pessoa vai na quarta-feira num templo desse, que é o templo de Satanás, disfarçado de templo de luz, templo, casa de luz, ponto de luz, rodela de luz. A pessoa vai até lá, esperando receber uma palavra da graça de Deus, aprender sobre a Bíblia, e ela assiste um vídeo de um homem tomando um tiro. Que isso, Davi? Mas é assim que eles trabalham. Quem é o bispo lá de Brasília? Quem pode colocar para mim aqui? Quem está lá em Brasília? Bota para mim, quem é o bispo de Brasília, gente? É o Wagner Negrão que tem em Brasília? Quem puder colocar aqui, coloca para mim aqui, por favor. Quem é o bispo de Brasília, por favor? Alguém puder colocar o nome dele aqui com precisão? Alguém sabe quem é o bispo de Brasília? Deixa nos comentários aqui, pessoal, no chat, por favor. Estamos ao vivo. Quem é o bispo de Brasília? Quem é que está lá em Brasília? Quem é esse maníaco? Quem é esse louco? É o Sidney. Só podia ser. Só podia ser você, Sidney. Quer dizer que você botou... Se você esteve na Catedral de Brasília, na porcaria do solo chamado sagrado, envolto em vários escândalos, se você pesquisar, você vê que tem vários escândalos. Por favor, obrigado, gente. Você viu esse vídeo? Você estava na reunião quando ele botou esse vídeo? Deixa nos comentários. Botou o vídeo de uma pessoa tomando um tiro? Não é possível. Não é possível isso. Não estou acreditando, gente. Não estou acreditando nisso. Por que ele faria uma coisa dessas? Mas por quê? Estamos em época de quê? Fala, gente. Fogueira Santa. É a época que o bispo tem que fazer tudo. Vender até a mãe dele. Até a mãe dele tem que vender para colocar a oferta no altar. Para mostrar para o Edir Macedo que ele é o cara da oferta. Só que você, bobalhão, vai ficar para trás. Porque quem vai mandar na Universal é a família do Edir. Renato que vai mandar. Nenhum bispo fora da família vai ter nenhuma autoridade na Universal. Você está por fora, rapaz. Você está por fora. Está aqui, ó.
O bispo na Catedral de Brasília mostrou um vídeo de um homem levando um tiro num bar. Essas imagens, na época, não eram comum de se ver. Mal existia o Facebook. Então ele disse que aquilo ocorreu, só que o homem não morreu, porque a irmã dele era da igreja, só podia, viu? Falei a vocês, aqui, ó. Olha aqui. O homem tomou um tiro, não morreu, porque a irmã dele fez o quê? Adivinha o que aquela irmã dele fez? Adivinha o que ela fez? Um sacrifício. Um sacrifício financeiro. Sacrifício financeiro por ele. Gente, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, você vai para um lugar e tem um louco lá botando vídeo de homem tomando tiro. Por que ele sobreviveu? Porque a irmã dele apresentou um sacrifício. Vocês vão ver o que eu vou fazer. Eu vou fazer o maior estardalhaço do mundo para acabar de vez com a imagem da fogueira santa, que não tem de santa, é diabólica, é maligna. Tá aqui, ó. Eu li em choque, vendo e revendo aquela cena, olhando crianças assustadas, idosos, todo mundo sendo obrigado a ver no telão um homem tomando um tiro a sangue frio para, no final, ter um apelo. Abre aspas. Tá aqui no comentário dela, que ela colocou no Instagram, tá aqui, ó. Se você não quer que isso aconteça com a sua família, vem aqui pegar seu envelope da Fogueira Santa para dar o seu tudo. E, além do mais, o cara ainda ameaça as pessoas ainda. O cara ainda ameaça as pessoas ainda, meu amigo. Se você não pegar o envelope, em outras palavras, você vai tomar um tiro. Tua família vai tomar um tiro. Foi ali, naquele momento, que uma venda acabou de sair dos meus olhos. Venda que usei por 24 anos, pois nasci naquele ambiente. Antes eu já tinha começado a ouvir outras pregações na TV e me admirado que existia pregador sério, que falava da Bíblia por 1 hora para ensinar, mas não para justificar um propósito financeiro em cima de versículos isolados. Era Deus já me mostrando que queria eu fora daquele lugar. Depois disso, orei para que o meu marido tivesse os olhos abertos pelo mesmo Espírito que abriu os meus, e assim ocorreu. Hoje, desfrutamos da liberdade em Jesus, congregamos e servimos numa igreja séria, comprometida com o evangelho puro e genuíno de Cristo Jesus. Muitos me excluíram e terminaram a amizade comigo, pois assim é ensinado lá. Mas que pena para eles, que eles também sejam alcançados pela graça de Cristo e se libertem desse sistema. Gente, um camarada botar a imagem de gente que já morreu, isso foi muito usado na Universal. Na história da Universal, eles fizeram muito isso, usar a imagem de gente que já morreu, obreiro que está no inferno, fulano que está assim, que está assado, para prender vocês. Eles não têm conteúdo. Não tem conteúdo. Sidney Marques, o Wagner Negrão, todos eles não tem conteúdo. Guaraci, Sérgio Correia, não tem conteúdo. O conteúdo que eles gostam é outro. É outro conteúdo. Quando você vê a Universal emitindo nota, de nota eles entendem. Eles entendem muito bem de nota. Uma nota para eles é muito importante. Mas eles nunca falam a verdade daquilo que as pessoas não sabem. Terrorismo, medo, pressão. Aí você viu, como eu falei no início dessa live. O pastorzinho está ali, coitado, trabalhando. Está achando que está fazendo a obra de Deus e está morrendo aos poucos. Está morrendo. E quando eles sentem raiva de alguém, eles fazem exatamente isso. Pega o cara e manda o cara lá para longe. Manda o cara para longe. Ou então, quando é para tirar um problema de cima deles, como aconteceu com a Edila. A Edila sofreu no hospital do Bispo Macedo um erro médico gravíssimo. Botaram uma válvula na cabeça da Edila sem precisar. O que o bispo do estado dela fez? Mandou ela lá para o Acre para morrer no Acre, sabendo que não tinha estrutura para atender ela. A Bíblia fala
no livro de João, capítulo 10, que o ladrão vem somente para roubar. Presta atenção. O ladrão, que na Bíblia não tem nada a ver, esse texto não tem nada a ver com o diabo. O diabo nesse texto não é o ladrão. O diabo nesse texto é o lobo. Quem é o ladrão é o mercenário, que faz a coisa pelo dinheiro. Então o diabo vem para roubar, matar e destruir. É o que eles estão fazendo na vida dos membros fiéis da Universal há muitos anos. E, infelizmente, tem gente que está com a síndrome de Estocolmo. Eu já escrevi um livro sobre isso, um pequeno volume que eu escrevi falando sobre a síndrome de Abraão. Eu pretendo relançar esse livro no futuro, se Deus assim permitir, me der condições para tal, criar um livro para ajudar as pessoas a entender isso, para que elas compreendam que muitos líderes fazem isso. A pessoa fica ali se martirizando, sofrendo, e ela passa a ter uma empatia com o líder que maltrata ela. A exemplo lá dos reféns de Estocolmo, exatamente, tem gente que apanha, que toma na cara, que é esculachada, como durante muitos anos a Universal fez isso com obreiros, e ela continua chamando eles de homens de Deus, chamando eles de senhores, chamando eles de homens ungidos, enquanto ela não tem nem o amor da família. Eu coloquei o depoimento no meu canal, procura aí. O rapaz, a família toda da Universal, a avó dele morreu. Quando chegou no cemitério, parecia que todo mundo tinha uma pedra de gelo no coração. Não esboça sentimentos, são pessoas duras, frias. Tem muita gente que está lá dentro desse jeito, está igualzinho o Edir Macedo, só falta entortar a mão. Ela fala assim mesmo. Toda pessoa que tem um pouco de Edir Macedo dentro dela, está contaminada com esse espírito dele, ela fala igual a ele. Infelizmente, às vezes, eu fiquei 30 anos nesse Egito, 30 anos fiquei lá dentro. Às vezes eu me pego falando parecido com ele. Louvado seja Deus que o vaso de barro, que é esse aqui, dentro desse vaso de barro, tem hoje um tesouro inestimável. Um tesouro que transcende qualquer tipo de imperfeição. Não é uma imperfeição física que eu estou falando. Eu estou falando de uma imperfeição no sentido da pessoa querer ser imperfeita. Ela quer continuar sendo ruim, maldosa, cruel. Que é o caso deles. Eles não querem mudar. Então, já que eles não querem mudar, o que está acontecendo? As coisas estão acontecendo para eles. Eles estão brincando com coisas sérias. Eles pensam que coisa espiritual é uma coisa... Eu não sei o que tem na cabeça deles. Sinceramente, não sei. Eu acredito no que a Bíblia fala. Que no fim dos tempos, os homens seriam mais gananciosos, multiplicariam os falsos pastores, enganariam a muitos, fariam comércio de voz, e infelizmente, muitos iriam ser enganados por eles. Não poucos, muitos. Muitos seriam enganados por eles, seriam iludidos por eles, seriam conquistados, enredados por eles, por redes. Vocês viram o que a gente leu aí, pessoal? Nós lemos uma carta muito forte do pastor Jorge, e eu quero prestar toda a minha solidariedade à esposa do pastor Jorge. Toda a minha solidariedade. A família do pastor Jorge, aos irmãos, não sei se ele tinha irmãos, os meus mais sinceros sentimentos por vocês. Eu não sabia, eu sinceramente não sei quando seria, se foi hoje o sepultamento, quando que vai ser. A minha vontade é ir no sepultamento, mas eu ia ser a persona não grata lá. Você ir no sepultamento de uma pessoa que é da Universal, parece que quem morreu sou eu, tá todo mundo olhando para mim. Eu já fui no sepultamento de uma pessoa da Universal, quando eu cheguei no cemitério, todo mundo olhou para mim quando eu cheguei no cemitério. Todo mundo olhou para mim quando eu cheguei no cemitério. Parece que era o morto-vivo levantando da sepultura e aparecendo para eles, porque ficaram me olhando assim com cara de que... Eu não sei que olhar é esse, não dá nem para descrever para vocês. As pessoas aprenderam da Universal a me ver como se eu fosse a figura do próprio anticristo, o próprio Satanás. Essa é a verdade. Mas eu quero desejar à esposa do pastor Jorge meus mais sinceros sentimentos para ela.
e dizer para ela o seguinte: minha irmã, posso te dar um conselho, minha irmã? Não conta com eles para nada, não. Se você tiver família, larga eles e vai para tua família. Não pega um centavo deles. Eles nunca gostaram de você, minha irmã. Nunca gostaram do Jorge, nunca quiseram nada com vocês. Nada, nada, nada. Só usaram vocês. Volta para tua família. Se você tiver família, volta para tua família. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Na Universal, o pastor é orientado a abandonar a mãe e o pai. Mas eu tenho certeza que se você voltar para seu pai e sua mãe, não importa a idade deles, não importa a sua idade, eles não vão abandonar vocês. Não vão abandonar vocês. Eu digo para vocês pelo meu próprio pai. O meu pai foi obreiro da Igreja Universal, deve estar me assistindo agora, mais de 24 anos, se eu estiver enganado. Quando eu falei para o meu pai que eu queria sair da obra, eu liguei para o meu pai: pai, eu vou para casa, porque isso aqui é uma pilantragem, isso aqui é uma vagabundagem, uma sem vergonhice, eu não quero ficar aqui para bater meta, eu quero ir embora. O meu pai, como meu pai, ele falou: eu estou com você, meu filho. Ele poderia estar do lado da igreja, ele poderia estar do lado do corrupto do meu tio, que é bispo. Não, ele falou: estou com você. E eu fui muito bem acolhido pelos meus pais, muito bem acolhido, tratado com amor pelos meus pais. Infelizmente, eu sei que tem casos tão graves e tão severos que o pastor ele acaba aprendendo a abandonar tanto seu pai e sua mãe, que eu já vi casos de pastores falar assim: ó, volta para lá. Você está voltando, você veio de volta, o Macedo não quis você, volta lá, ele é teu pai, ele é tua mãe, porque durante anos aprenderam a abandonar a família. Tem outros casos de esposa e pastor que o pai está doente, familiar está doente, não conseguiram ver o pai porque a Universal proibiu de ver o papai, proibiu de ver a mãe. Mas o teu pai e a tua mãe te amam. O teu irmão te ama, a tua irmã te ama. Volte para eles, saia hoje. Saia da Universal agora. Você que é pastor, quando você sair, você vai passar necessidade. Talvez você não tenha nem para onde morar. Vou ser muito sincero para você. Talvez você vá morar de favor na casa de um irmão, na casa do teu pai, da tua mãe. Essa é a realidade da maioria. Mas você vai ter algo que nunca você teve aí dentro: respeito, amor. Você vai poder olhar nos olhos da tua esposa, mesmo deitando num colchão de solteiro no chão, você vai dizer: meu amor, nós vamos recomeçar tudo de novo. Nós agora temos a liberdade para ter a nossa vida decente e, quem sabe, até um dia servir ao Senhor de maneira honrada e decente. Não tem coisa melhor do que você ter esse sentimento de liberdade, de sensação de liberdade, de você não ter essa pressão psicológica, de você ter que dar satisfação para tudo, não poder fazer um exame, não poder visitar teus parentes. Isso é uma coisa que não tem preço. Então eu quero desejar aqui, ó, à família do pastor Jorge, todo o meu carinho, meu sentimento. E eu quero contar com o apoio de todos vocês que estão me assistindo agora, gente. Cada vídeo que eu faço, cada história, cada depoimento, cada entrevista, cada momento que Deus me permite estar aqui, não sei até quando, é para que as pessoas venham entender a gravidade da coisa. Você não tem que perder mais tempo na Universal. É uma seita. Apocalipse, capítulo 18, está escrito: Deus deu um grito para o seu povo: sai daí, povo meu, dessa Babilônia, para que você não seja contado como cúmplice deles. Eles estão no erro, estão no pecado, estão fazendo coisas extremamente erradas. E você está aí achando que está servindo a Deus, que você tem que receber Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos guia. Ele não vai permitir que os seus sejam enganados. Então abra seu coração, seja sincero nas suas orações e fala: Senhor, eu não quero continuar aqui dentro se é para continuar sendo enganado. Fala o que eu fiz foi isso. Não tinha canal no YouTube. Eu não tinha nada na época, não tinha referência nenhuma. Mas eu tomei uma decisão. E essa decisão mudou a minha vida, e não somente isso. Não mudou somente a minha vida como pessoa, com conhecimento, mas me levou a fazer algo nobre, que é levar a palavra do Senhor e a verdade para aqueles que desejam. Tá certo? Amanhã, aqui no meu canal do YouTube, eu vou trazer mais um devocional. Talvez eu vá continuar a série que eu tenho feito
quando o Espírito de Deus se move em mim na próxima semana, amanhã eu vou divulgar para vocês uma pregação que eu fiz no Rio de Janeiro, numa mensagem que eu fui numa congregação, vou divulgar para aqueles que desejam, é claro, que não é a audiência que todo mundo quer ver, que muita gente só quer ver o circo pegar fogo, o bispo Macedo assim, o pastor assado, pegando fogo. Gente, todo conteúdo tem um propósito. Tudo que nós fazemos na vida tem um objetivo. E o objetivo do meu conteúdo, a minha missão dada por Deus, eu creio nisso, é proclamar a verdade para libertar os cativos, fazer a pessoa entender que o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não tem nada a ver com o que está sendo pregado na Universal. Se você crê nisso, você não vai ficar hoje nem amanhã. Você já saiu de lá. Acabou. Você não vai... vou sair semana que vem, não. Eu não vou ficar mais. Não quero ficar mais aqui porque eu estou participando de rituais que não tem nada a ver com a palavra de Deus. De pessoas que não gostam de ninguém, não têm amor, não demonstram amor. Jesus disse, a característica número 1 para saber se uma pessoa é discípulo é se ela ama. Não é os atos, não são as grandes obras. Você está sendo enganado. Você está vendo o joio crescer achando que isso aí são frutos de Deus. Não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver. Tá certo? Muito obrigado. Deus abençoe a vida de todos vocês. Compartilhe o vídeo, se inscreva, se torne membro do canal e vamos tentar produzir conteúdos todos os dias aqui neste canal para ajudar as pessoas. Eu tenho essa vontade de fazer isso todo dia. Não é fácil, mas eu creio e vou defender isso até o último dia da minha vida, que a verdade vem aí. Eu creio nisso. A verdade é poderosa, ela salva, ela liberta, ela é o próprio Deus na pessoa de Jesus, tá certo? Um abraço, meus amigos. Deus abençoe, boa noite. Valeu. Bom final de semana para vocês, bom sábado, bom domingo. Estaremos firme e forte aqui, se Deus assim permitir. Tchau. Fique com Deus. Valeu, gente. Valeu. Fique com Deus, hein? Tudo de bom para vocês. Compartilha aí. Valeu.